paciência de alimentar nem o meu Instagram, sabe? Mas vou pensar, vamos ver. Gente, vamos lá. Então, finalizamos aqui ácidos carboxílicos, tá? É, vamos falar aqui de outros grupos funcionais ainda que a gente não falou. Então, um outro grupo também que é bem relevante é o grupo dos ésteres, tá? Não confundir com os éteres, que a gente vai falar daqui a pouco. E eles vão ter esse grupo funcional meio estranhinho aqui, tá? Onde basicamente é como se fosse um ácido carboxílico, tá? Só que em vez de ter um hidrogênio aqui se ligando, né, com esse oxigênio, a gente vai ter aqui essa valência aberta para poder se ligar com outra molécula orgânica, tá? Que é exatamente o que está escrito aqui embaixo. A gente perde esse hidrogênio aqui e a gente substitui por um radical, tá? Então eu vou ter um radical orgânico aqui, eu vou ter um radical orgânico aqui. É, em caso de nomenclatura, nomenclatura IUPAC, aqui ele vai seguir mais ou menos, tá, a mesma estruturação e as mesmas regrinhas que a gente tem para os hidrocarbonetos. As diferenças que a gente vai ter aqui, quando a gente parte, né, da nomenclatura do ácido carboxílico, a gente vai perder essa terminação ico, né, do ácido, e vai substituir isso por ato. E a gente vai também, né, como não é um ácido mais, né, agora a gente está falando de um éster, a gente também vai tirar essa palavra ácido do nome, tá? E aí o que a gente vai fazer é acrescentar o nome do radical que entrou, né, no lugar aqui do hidrogênio. Então, pegando um exemplo aqui, para poder ficar um pouco mais claro para entender, nesse caso aqui a gente tem um grupo funcional, né? Eu estou tendo aqui, tenho aqui um CH3, né, ligado aqui a esse meu oxigênio, tá? E aqui, né, eu tenho o restante da minha molécula. Então aqui eu vou ter o etanoato de metila, tá? Esse cara aqui, na verdade, isso aqui é uma outra molécula, tá? Tô vendo agora, isso aqui deveria estar assim, esse H aqui deveria estar com a dupla ligação aqui, vamos fingir que tá assim. Mas esse aqui já está certinho. A gente tem o carbono aqui com uma dupla, né, com oxigênio ligado com outro oxigênio que está ligado aqui, né, com esse restinho aqui da minha molécula, tá? Então, nesse caso aqui, a gente teria um propanoato de etila, tá? A gente sempre começa aqui pelo que está ligado no grupo funcional, né? E aí, o que vem no final do nome, né, de alguma coisa, vai ser o que a gente tem ligado aqui nesse oxigênio aqui, que não é oxigênio da dupla ligação, tá? Nomenclatura de ésteres é mais chata, tá? É bem menos provável que caia, mas acho que a principal confusão que de vez em quando aparece é confundir um éster com outra coisa, tá? Com ácido carboxílico, com aldeído e etc. Então, é só importante decorar aqui, memorizar a carinha desse grupo funcional aqui para não cair em confusão, tá? Beleza. E agora, como eu estava comentando, a gente tem os ésteres, né, e a gente tem os éteres, que são bem diferentes entre si, tá? Apesar do nome ser parecido. No caso dos éteres, a gente vai ter um oxigênio meio no meio ali da molécula, não precisa estar necessariamente no meio, enfim, mas fica um pouco mais fácil de imaginar dessa forma, tá? E aí, cada uma das valências que eu tenho para esse meu oxigênio vai estar ligada com um radical orgânico, tá? A gente tem três nomenclaturas diferentes que a gente pode dar para os éteres, tá? Então, mas aqui a gente pode só, acho que o mais importante é memorizar essa primeira, que é a nomenclatura IUPAC, tá? Então, nessa primeira nomenclatura, a gente vai ter o prefixo do menor radical, tá? A gente vai ter no meio da palavra, do nome aqui, a palavra oxi, né, o termo oxi, e aí no final o hidrocarboneto correspondente ao maior radical. Então a gente tem que identificar qual é o menor radical. Então nesse caso aqui, por exemplo, meu oxigênio está aqui no meio, cada uma das valências meus do meu oxigênio está ligado aqui com o radical. O menor é esse cara aqui, que vai ser o metil, o maior é esse cara aqui, que é o etil, né? Então, o prefixo do menor radical vai ser aqui o met, né? Então eu vou ter um metoxi, e aí o hidrocarboneto correspondente ao maior radical, que é o etil, é o etano. Então aqui eu vou ter um metoxetano, tá? Mas a gente também poderia chamar esse cara aqui de etil metil éter ou de éter metil etílio, tá? São outros dois nomes aceitáveis, mas a nomenclatura oficial é essa. Vai ter o ox no meio, a gente vai pegar o prefixo do menor radical e colocar no comecinho ali do nome, e aí no final, né, para poder fechar o nome, a gente vai ter hidrocarboneto correspondente ao maior radical, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Beleza.
Agora eu queria comentar um pouquinho sobre os grupos funcionais que têm a presença de nitrogênio, tá? Então, antes a gente estava falando, né, hidrocarbonetos, aí depois começou a entrar aqui alguns compostos, né, que têm oxigênio, mas nenhum que tinha nitrogênio ainda, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui das aminas, amidas, nitrilas, etc. Os mais comuns são as aminas e as amidas de aparecer, tá? No caso das aminas, a gente está falando aqui de todo composto orgânico que, a partir da substituição dos hidrogênios da amônia, né? Amônia, lembrando NH3, né? Que é o que a gente tem aqui, por um ou mais radicais orgânicos, tá? Então eu posso substituir um hidrogênio, dois hidrogênios ou os três hidrogênios que eu tenho aqui na minha molécula de amônia por algum radical orgânico, tá? Se eu substituir um hidrogênio só, eu tenho o que a gente chama de amina primária, tá? Eu vou ter um NH2 ligado a algum radical orgânico. Se eu perder dois hidrogênios aqui e conectar com dois radicais orgânicos, eu vou ter uma amina secundária, porque ele está com dois, tá? Eu vou ter um NH ligado com duas coisas. E se eu perder os três hidrogênios com três radicais orgânicos, eu vou ter uma amina terciária, tá? Que a gente acaba vendo com menos frequência, mas esse é o conceito aqui, depende do número de radicais que a gente tem ligados a esse meu átomo de nitrogênio, que tem três valências, tá? A nomenclatura oficial ser o nome do radical, tá? Em ordem alfabética aqui, mais amina, mas a gente tem uma nomenclatura usual também que considera a amina primária com radical de prefixo amino, tá? Então, no caso, por exemplo, esse cara aqui, né, onde eu tenho um NH2, né, então eu perdi um hidrogênio só, né, para poder ligar com um grupo funcional, então eu tenho uma amina primária aqui, e o radical que está ligado aqui é o metil, então aqui eu tenho um metilamina, tá, mas eu tenho essa outra nomenclatura que eu pessoalmente acho muito feia, tá, que seria amino metano, que é a nomenclatura usual que vocês não necessariamente precisam memorizar. Esse caso aqui, por exemplo, dessa outra molécula, já tem uma amina secundária, né? Então aqui eu tenho um NH, ou seja, eu perdi dois hidrogênios, e no lugar de cada um desses hidrogênios aqui, a gente tem um grupo funcional, tá? Então nesse caso aqui, a gente teria etil, metil, amina, tá? E tá etil antes do metil, porque ele segue aqui em ordem alfabética, tá bom? A gente tem mais alguns exemplos aqui no caso de uma amina terciária, né? Aqui eu vou ter um metil, aqui eu vou ter um etil e aqui eu vou ter um propil, tá? E aí colocando em ordem alfabética fica etil, metil, propilamina. Então os nomes são grandes, tá? Mas das lógicas aqui de nomenclatura, eu acho o da amina um dos mais simples, tá? Para mim, um dos que faz mais lógica. A gente tem a fenilamina também, tá? Que é o composto aqui da anilina, né? Que é um dos compostos mais famosos aqui dentro desse grupo funcional. A gente tem, apesar, de novo, né, dos nomes serem parecidos, a gente tem as amidas que têm uma estrutura bem diferente do que a gente tinha para as aminas, né? No caso das amidas, a gente vai ter esse grupo funcional aqui meio feioso, tá? Que a gente tem um C dupla O aqui, eu vou ter um radical de K, aqui eu vou ter um nitrogênio, que pode estar ligado aqui com outros dois radicais, tá? Então ele é como se fosse aqui, na verdade, ele está mais próximo aqui do meu ácido, do meu éster, na verdade, do que da minha mina, muito mais próximo, na verdade. Ou também um derivado do ácido carboxílico, né? Depende aí é, de como vocês quiserem imaginar, tá? Mas para mim ele está muito mais parecido com o éster. A gente tem uma nomenclatura usual e uma nomenclatura oficial, tá? Focando aqui na nomenclatura oficial, vai ser o nome do hidrocarboneto correspondente mais amida. Então esse é um dos outros que é bem tranquilinho, assim, da gente conseguir nomear, tá? Então, no caso desse cara aqui, eu tenho uma cadeia carbônica com um carbono só, né? A minha amida mais simples que eu tenho, e aqui eu tenho um NH2, tá? Então eu posso ter um radical aqui, ou eu posso ter um hidrogênio, tá? Vai continuar sendo amida anyways, não muda, continua sendo uma amida de qualquer forma, tá? Mas se eu tiver, sei lá, um CH3 aqui, um CH3 aqui, também seria uma amida, tá? Mas nesse caso aqui eu tenho metano amida, né? Porque isso aqui o hidrocarboneto correspondente seria o metano, e eu estou adicionando amida no final. Ou a gente pode até abreviar e chamar de metanamida também. Essa também é uma outra forma comum da gente encontrar a nomenclatura desses caras. Nesse outro exemplo aqui, ao invés de a gente ter um carbono, a gente já tem dois carbonos, né? Então esse caso aqui seria um metanamida, tá? E aí a gente tem outros exemplos mais complexos, com a ramificação, com dupla ligação no meio da cadeia, etc, tá? Mas basicamente esse aqui é o princípio aqui das amidas, é memorizar esse grupo meio fiozinho aqui,
tá? E saber que toda vez que tiver essa estrutura, a gente tem uma amida. E aí a molécula mais importante que a gente tem, pelo menos a mais falada, tá? Dentro do grupo das amidas é a ureia, tá? Que vai ter essa carinha aqui. É a mesma ureia que a gente encontra na nossa urina, tá? Por isso que chama de ureia, né? Esse é o nome comum aqui na nomenclatura IUPAC desse composto. Mas também é uma substância que é muito utilizada na agricultura, em alguns cosméticos, etc. É um bom fertilizante, tem várias aplicações práticas. Tá. Alguma dúvida aqui, gente, nas aminas, amidas? Beleza. É, outro grupo funcional que a gente tem também que é importante são os aletos, tá? Os aletos, eles são bem diferentes aí dos outros que a gente viu. Basicamente, a gente vai ter algum composto orgânico onde tem pelo menos um átomo que pertence à família dos halogênios, tá? Então, o flúor, cloro, bromo e iodo, né? E isso vai estar ligado a um radical derivado de hidrocarboneto. Então, a fórmula geral para esse cara aqui é um RX, né? Um radical aqui, e o X seria um dos meus 4 halogênios que eu tenho aqui em cima, tá? Aqui a gente tem a nomenclatura oficial e a usual, e nessa, diferentemente das outras, eu acho a usual mais fácil, tá? E aí, basicamente, você tem 4 possibilidades, né, de halogênios, você tem bromo, cloro, ou fluoro, iodo, então você vai ter um brometo, cloreto, fluoreto ou iodeto, tá? E no caso da usual, você começa aí, né, de acordo com o halogênio que você tem, uma dessas 4 possibilidades, de mais o nome do radical. Então, nesse caso desse cara aqui, por exemplo, a gente tem, né, um cloreto, que eu tenho um cloro aqui na ponta, de etila, né, porque o meu radical aqui é etila, tá? Mais a nomenclatura oficial desse cara é o nome do halogênio, mais o hidrocarboneto correspondente. Então, nesse caso aqui seria cloroetano. Então, na verdade, as duas aqui são bem simples comparado a outros exemplos que a gente viu, tá? Mas no caso dos aletos em si, a gente costuma ver mais a nomenclatura usual do que a nomenclatura oficial, tá? Mas sorte que elas não são tão diferentes assim, tá? É, e aí, a gente tem aqui outros exemplos, tá, de aletos, mas não foge dessa estrutura para a questão de nomenclatura, tá? E além dos aletos, a gente pode ter os aletos de ácido, né, que são compostos orgânicos que vão representar esse grupo funcional aqui também, o fiozinho. Então, é aleto de ácido até porque ele tem uma estrutura bem parecida com ácido carboxílico, até um derivado de ácido carboxílico. Só que ao invés aqui, né, de eu ter uma hidroxila aqui, como eu tenho no caso dos ácidos carboxílicos, eu vou ter um daqueles meus elementos, né? O floro, o cloro, o bromo ou o iodo. Aqui, tá? Um dos meus halogênios. E aí, no caso, a nomenclatura oficial desse cara é muito parecida com a nomenclatura usual que a gente tem para o caso dos aletos que não são de ácido, tá? Então, acho que talvez até por isso que eu acho um pouco mais fácil a nomenclatura usual no outro caso, muito parecida com essa, né? Então, aqui, é, a nomenclatura ela vai começar pelo halogênio que a gente tem presente na molécula, né? Então, um dos 4 aqui, o brometo, o cloreto, o fluoreto ou o iodeto, tá? D, o nome do ácido, né, que é parecido com esse aleto aqui, só que eu vou tirar o ico e vou botar ila, tá? Então, no caso aqui dessa molécula, por exemplo, seria brometo de etanoíla, tá? Eu tenho aqui 2 carbonos. Aí a gente tem alguns exemplos aqui um pouco mais complexos, né, com molécula ramificada e tudo mais, mas o esquema é sempre o mesmo, né? Só que vai ter que estar na ponta, eu vou identificar qual que é a maior cadeia, no caso o radical vai ser esse aqui, que vai estar no carbono 3. Então esse cara aqui vai ter um cloreto de 3-metil hexanoíla, porque eu tenho uma cadeia principal aqui com 6 carbonos. Dos átomos de ácido que a gente tem, o que é mais cobrado, principalmente em questões que tem esse viés mais socioambiental, né, que são assuntos que são bastante cobrados no Enem, principalmente, é o FC, tá, que é uma sigla para clorofluorcarbonetos, tá, que a gente tem esses 2 tipos de molécula aqui, e eles acabam auxiliando na aceleração do efeito estufa, tá? Então, são moléculas aí que a gente tem, não sei se hoje a gente tem mais, tá? Mas que estão presentes em aerosol, então basicamente todo desodorante, etc., que está usando, a gente acaba liberando, né, um pouco desse gás aí para o meio ambiente que é nocivo para o efeito estufa, é nocivo para o planeta como um todo.
Tudo ok aqui, gente? Beleza. Vamos lá. Outro grupo que a gente tem também aqui, voltando, né, os grupos com nitrogênio, tá? A gente tem as nitrilas. Basicamente, as nitrilas, elas são como se fosse um derivado, tá, do ácido cianídrico, do nosso HCN, onde eu basicamente vou pegar esse H, né, e eu vou substituir ele por algum grupo funcional, tá? Então, eu vou ter um nitrogênio aqui fazendo uma tripla com um carbono, tá? E aí, a valência que vai ficar sobrando desse carbono aqui, eu vou ligar com outro radical. A nomenclatura oficial desse cara vai ser o nome do hidrocarboneto mais nitrila, tá? E a nomenclatura usual também, que é bem simples aqui nesse caso, vai ser, começa com cianeto e a gente coloca o nome do radical. Então, se eu pegar aqui o exemplo mais simples que a gente tem para as nitrilas, eu vou ter aqui na nomenclatura oficial etano nitrila, né? Porque é o hidrocarboneto que eu tenho aqui, ele tem 2 carbonos, tá? Eu estou terminando com nitrila, ou cianeto de metila, porque aí no caso não seria cianeto de etila, né, porque o cianeto é CN aqui, então o que sobra de radical é só o CH3, tá? Então por isso ficaria como cianeto de metila. Mas o principal aqui é realmente entender essa nomenclatura aqui oficial, tá? Outra que é menos importante. Também pode ter nitrilas com ramificações e tudo mais, o esquema é aquele mesmo é, das outras funções orgânicas, identificar qual que é a cadeia principal, né, para poder fazer a nomenclatura aqui do composto, tá? Tem também falando dos compostos de com nitrogênio, que a gente chama de nitrocompostos, tá? Que eles vão apresentar esse grupo funcional aqui, RNO2, tá? E aí, com relação à nomenclatura, a gente vai começar com a palavra nitro e vai acrescentar o nome do hidrocarboneto correspondente. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho o 1-nitropropano, tá? Que eu tenho aqui, né, 1, 2, 3 carbonos, tá? É, e aí, se a gente estiver falando aqui de alguma cadeia que tem mais de 2 carbonos, se for de cadeia aberta, vai ser necessário indicar qual é a posição do grupo funcional, tá? Porque a gente vai ter mais de uma possibilidade, tá? Então, nesse caso, ele está aqui, mas ele poderia estar aqui. Ele está aqui no carbono 1, né? Mas ele poderia estar aqui no meu carbono 2, tá? Então, por isso que a gente precisa indicar também nesse caso. A gente tem também diferentes possibilidades aqui de molécula, tá? E tudo segue essa mesma lógica que eu estava comentando com vocês. Gente, de funções orgânicas eram isso. Ficou alguma dúvida até aqui? Algum comentário, alguma coisa que vocês querem trazer? Beleza. Tentei cortar bastante coisa aqui, mas é bastante grupo funcional, né? E achei importante passar aqui pelos mais comuns, tá? Mas vamos lá. Só para a gente finalizar aqui a parte de química orgânica, eu queria relembrar aqui um pouquinho com vocês das propriedades físicas que a gente tem das moléculas, tá? Que isso também acaba caindo com bastante frequência. Eu acho até um tema mais interessante, um pouco menos de memorização do que quando a gente fala de caracterização de grupo orgânico, né, de qualquer função de nomenclatura, etc. Então, eu acho até um pouco mais interessante isso aqui. Vamos lá. Para a gente falar de propriedades físicas, é sempre importante a gente lembrar do que são as forças intermoleculares, né, que basicamente são forças entre moléculas, tá? Não é dentro da mesma molécula, mas a força que uma molécula exerce sobre a outra. E essas forças intermoleculares, elas são entender o tipo de força intermolecular ali que está no caso que você está estudando, e etc., é muito importante para poder entender como que as substâncias se comportam, tá? E aí, aqui a gente vai focar em 3 tipos de forças intermoleculares, a gente tem mais 2, tá? Mas eu vou passar no próximo slide, mas são menos relevantes para o caso da química orgânica. Mas falando de química orgânica especificamente, a gente tem esses 3 tipos, tá? E aqui eles estão por ordem de intensidade, por ordem de força. Então, a força intermolecular mais fraca que a gente tem é a que a gente chama de dipolo induzido, também chamado de forças de London, tá? Que são forças entre moléculas apolares, sempre apolares, tá? Como eu comentei, são as mais fracas entre os tipos de forças intermoleculares que a gente tem. A gente também tem as interações de polo, ou também chamadas de polo permanente, que
Ao contrário, né, da dipolo induzido, das forças de London, que vai acontecer entre moléculas polares, tá? E a outra diferença que a gente tem com a relação anterior também é que a gente está falando aqui de forças que são muito mais fortes do que as forças de London, tá? E aí, por fim, a gente tem outro tipo aqui de ligação de polo, tá? Mas por ela ser mais específica, ela tem uma outra classificação diferente. A gente dá uma outra nomenclatura que são as pontes de hidrogênio ou interações de hidrogênio, que hoje é o nome mais utilizado. E também vai ser entre moléculas polares, tá? Mas a característica que para poder caracterizar como ponte de hidrogênio vai ser um átomo de hidrogênio ligado ao FON, tá? Ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, tá? Como eu estava comentando, eles também são de polo, né? Então, entre moléculas polares e tudo mais, mas eles são mais fortes ainda do que as interações de polo de polo. Então, a gente tem essas três aqui. Eu gosto bastante desse esquema aqui, tá? Que ele, para mim, é um excelente resumo do que são forças intermoleculares, né? Como eu estava falando, a gente viu essas três aqui, tá? Que são as que são relevantes para a química orgânica, essas duas aqui mais para a química inorgânica, tá? Mas quando a gente fala de forças intermoleculares, tem algumas perguntas aqui que a gente tem que responder, que são binárias, e aí a gente consegue saber qual que é a força que está interagindo nesse sistema, e qual que é o tamanho dessa força, né, de interação. Então, no caso de moléculas aqui que não possuem íons, tá, que é o que a gente vai ver aqui na química orgânica, a gente precisa responder se essa molécula é polar ou não. Se ela for apolar, a gente já sabe aqui que vai ser, né, força de London, né, que é a mais fraquinha. Se for polar, a gente precisa saber se tem hidrogênio ligado ao FON. Se não tem, de polo. Se tem, vai ser interações de hidrogênio, tá? E vai seguir essa escala de força aqui. As forças de London e as de polo também podem ser chamadas de forças de Van der Waals, mas esse é um termo mais antigo que, sei lá, quando estava no ensino médio já era mais antigo, então acredito que hoje ainda seja menos utilizado do que era antes, tá? Mas só para vocês saberem também que tem essa outra nomenclatura. Alguém fez alguma pergunta? E se for o carbono e outro elemento? Não sei se eu entendi, Laura. Não, tipo assim, porque um acontece com moléculas apolares e o outro com polar. Então, qual seria a Uhum. ligação de o carbono com um elemento que é polar? E se essa molécula ela for polar, se ela está com algum outro elemento na cadeia, provavelmente você está pensando aí tipo, em algum grupo funcional que não seja carboneto, estou imaginando, né? Sei lá, tipo um álcool da vida, etc., que tem alguma outra coisa ligada na molécula. Eu pensei no O fa oxigênio. é, então, tipo, no caso dos álcools, por exemplo, a gente, porque os hidrocarbonetos, né, a gente tem moléculas apolares, né? Mas no caso, quando eu tenho um heteroátomo, geralmente eu tenho uma molécula que é polar, tá? E só por ela ser polar, ela já entra aqui nessas duas possibilidades. Aí o que a gente só precisa entender é se a gente tem hidrogênio ligado ao FON ou não, para poder saber se é de polo ou se vão ser interações de hidrogênio, tá? Mas tem que analisar a molécula, ver se é polar ou apolar, né? Responder essa primeira pergunta aqui, para depois definir aqui qual que é o tipo de força de interação nesse caso. Entendi. Entendeu mesmo? Tô mentindo, entendi não. Peraí, ó. É, essas forças intermoleculares é tipo uma molécula contra molécula. Aí, digamos que, tipo, sei lá, uma molécula de cetona tá com outra cetona, né? Acho que Uhum, seria mais fácil, porque tem o C, tem o O e tem o H. Daí uhum. elas se juntam. Seria uma ligação de hidrogênio ou uma dipolo induzido? Deixa eu passar para o próximo slide aqui, que ele tem alguns exemplos, aí fica um pouco mais fácil. É, eu já volto nesse seu ponto, vou responder essa pergunta com essa tabelinha aqui. É, uma propriedade física que é bem importante, vai depender de alguns fatores aqui, e que é sempre objeto de estudo, é a temperatura de ebulição, tá? Quando a gente tem a mudança aí do estado líquido, né, para o estado gasoso. A gente tem dois fatores aqui que vão influenciar na temperatura de ebulição, tá?
O primeiro é o tamanho da molécula, então quanto maior a molécula, mais pesada ela é, e mais energia, mais temperatura vai ser necessário para poder ocorrer a ebulição. E o outro fator importante, que aí justamente vai responder sua pergunta, é interação intermolecular, tá? Então, quanto mais forte for a interação entre essas moléculas, mais energia você vai precisar fornecer para o ambiente para a ebulição. Quanto mais fraca, né, menos energia você vai ter que colocar e você vai ter uma temperatura de ebulição menor. Então, aqui, a gente tem nesse quadrinho 9 moléculas, tá? Onde a gente pode observar aqui a mudança da temperatura de ebulição em cada uma, tá? E aqui elas têm algumas coisas em comum, né? Então, por coluna, aqui eu tenho moléculas com cadeia com um carbono, aqui com 2 e aqui com 3, tá? E aqui eu tenho o mesmo grupo funcional, tá? Só que aqui eu estou aumentando, né, o número de carbonos que eu tenho na minha cadeia principal, tá? Basicamente aumentando aqui o tamanho da minha molécula. Então vamos pegar essa primeira aqui, né? A gente tem o CH4, o nosso metano aqui tem uma temperatura de ebulição de menos 188 graus Celsius, tá? Quando ele vira um etano, já quando aumenta um carbono, né, a minha molécula fica maior, fica mais pesada, essa temperatura de ebulição, ela já diminui, né? Ela já vai aqui para, na verdade, para 88, tá? E aí, se eu aumentar aqui de novo, essa temperatura de ebulição, ela já aumenta de novo, tá? É, quando eu faço essa comparação aqui, vamos pegar e comparar aqui agora, é que aqui está bem claro, né, que quanto mais aumenta o tamanho da molécula, né, maior vai ser a temperatura de ebulição, como a gente pode ver aqui. Mas quando a gente muda de grupo funcional, aqui pegando moléculas que têm mais ou menos o mesmo tamanho, a gente pode ver que a gente tem uma diferença grande aqui de temperatura de ebulição. Então, se eu comparo esse cara aqui, o metano, né, que é um hidrocarboneto, com esse cara aqui, que já é um aldeído, eu já tenho uma diferença. E se eu comparo os dois aí com o álcool, eu já tenho uma outra diferença. A temperatura de ebulição desse cara aqui ela é menor, porque eu estou falando de um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são moléculas apolares, tá? Porque tipo, todas as ligações aí elas estão se puxando e repelindo aí com a mesma força, tá? Então você não tem formação de polos ali na sua molécula, né? É, então, por ser apolar, as interações intermoleculares que a gente tem nesse caso, a gente só tem uma possibilidade, na verdade, né, que são as forças de London, tá, de polo induzido com dipolo induzido, que são as mais fraquinhas. Agora, quando a gente fala aqui do aldeído, que a gente tem aqui embaixo, do formaldeído especificamente, eu já tenho uma molécula polar, né, eu já tenho polos aqui na molécula justamente pela presença aqui do meu oxigênio, tá, como está até acho que esse até pode ser um exemplo do que você estava pensando, né, Laura? Tem um oxigênio aqui, tá? Essa é uma molécula polar, só que aqui não tem o hidrogênio ligado ao FON. O meu hidrogênio aqui, ele tá ligado ao carbono, só. Que é Ai, 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 diferente ai. do caso aqui do álcool. Que o álcool, por ter o grupo hidroxila, eu tenho um hidrogênio ligado ao FON, eu tenho um hidrogênio ligado ao meu oxigênio aqui. Então, esse cara aqui, ele vai fazer de polo, mas esse aqui faz interação de hidrogênio. E como as interações de hidrogênio são muito mais fortes do que as de polo, as moléculas de metanol, aqui no caso, elas vão estar muito presas entre si, muito mais coesas do que a gente tem aqui para o formaldeído, tá? Então, pela própria diferença de grupo funcional, né, por essa diferença não só de polaridade também, mas essa questão de se o hidrogênio está ligado ao FON ou não, a gente tem diferenças expressivas aqui de temperatura de ebulição, tá? Então precisa entender sempre esses dois fatores aqui para a gente conseguir fazer esse tipo de análise. Um exercício que é muito comum de aparecer é justamente dar umas moléculas aleatórias, você classificar em ordem crescente, decrescente de temperatura de ebulição, tá? Mas esse aqui é o caminho, é entender o tamanho da molécula, né, e qual que é a interação intermolecular. Pode falar, Laura. Então, uma mesma molécula consegue fazer vários tipos de interação intermolecular? Não, ela vai ter um tipo de interação intermolecular só, uma predominante, na verdade, É porque você disse aí que o aldeído faz a do, como é que é? de polo de polo. De polo. Mas e se esse aldeído chegar perto de outra substância que faça parte do FON? Aí ele vai continuar fazendo de polo ou ele vai fazer ponte de hidrogênio?
Mas aí se tivesse, então, uma mistura do formaldeído aqui com outra substância que não fosse formaldeído, é isso? Isso. Tipo, tipo, existe a ligação entre um aldeído e outro aldeído, né? Um tipo de interação. E existe o tipo de interação entre o aldeído e outras moléculas, né? Isso. É, é, Então, é tem que mais aí, de uma? não é que tem mais de uma, é que depende de quais são os componentes que a gente tem ali na mistura. Aqui, toda essa explicação que eu estou passando é no caso que você não tem mistura, tá? Você só tem um tipo de molécula ali dentro do seu frasquinho e tal, do microambiente ali que você está analisando. Porque quando a gente tem substâncias diferentes juntas, elas vão ter forças, vão exercer forças intermoleculares entre si, só que a gente começa a entrar num mundo de complicações que aí é uma coisa chamada termodinâmica de misturas, que aí são outras coisas que vão começar a influenciar e tudo mais, e não é um tema cobrado a nível Enem, a nível médio, no geral, tá? Quando a gente fala dessas interações aí, a gente está falando de interações de moléculas iguais. Então não corre risco, né? Porque se correr risco, eu Não, vou acho ter que não. que, se cair uma coisa dessas, eu vou ter que voltar aqui e eu vou ter que ficar muito pé da vida. Não, não, acho que não. Que, tipo, assim, só pra vocês terem noção, eu fiz um semestre de termodinâmica de misturas. Até, tipo, não só para entender isso, mas, tipo, tem muita coisa que influencia ali no meio, é bem mais complexo do que o que a gente está vendo aqui, tá? Geralmente, o que é cobrado com relação à propriedade físico-química é meio que essa questão manjada aí que eu comentei com vocês, de vão te dar umas moléculas aleatórias e você vai ter que determinar qual é o maior ponto de ebulição, qual é o menor e tal, e fazendo essas análises aí pelo tamanho da molécula e pela interação intermolecular, tá? Mas pensando em casos que a gente não tem mistura, tá? Só substância, só uma mesma substância. Beleza? Beleza, entendi. Porque eu só tenho base para falar nisso. É que eu não lembro de ter visto nenhuma questão que colocasse mistura, na verdade, eu preciso falar de propriedade físico-química, tá? É, resumo aqui, eu gosto bastante desse quadrinho também, que eu acho que fica bem fácil para poder memorizar os principais grupos. Como eu estava comentando, o hidrocarboneto, né, ele é apolar, tá? Então a gente vai ter a interação mais fraca intermolecular aí, que é de polo induzido, tá? Ou forças de London. E aí, no caso das polares, né, que vão ser todas as outras, ou a gente tem de polo ou ponte de hidrogênio, tá? Eu acho mais fácil memorizar o que é ponte de hidrogênio, que aí, por consequência, o restante vai ser de polo, tá? E aí, para ver se faz ponte de hidrogênio ou não, se tem hidrogênio ligado ao FON. Então, álcool vai ter, porque eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio aqui no meu grupo hidroxila. O ácido carboxílico ele vai ter, porque eu também tenho uma hidroxila, e as aminas também vão ter, porque eu tenho hidrogênio aqui, né, ligado ao meu nitrogênio, tá? Diferente aqui do aldeído, né, que eu não tenho hidrogênio ligado ao FON, tá? Tenho hidrogênio aqui ligado a carbono. Que é o mesmo caso da cetona e o caso aqui dos aletos também, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Beleza. Um outro ponto também que é importante, além, tá, da temperatura de ebulição, é a questão da solubilidade. Às vezes, em alguns exercícios, até vem os dois juntos, tá? Regra-chave aqui da solubilidade: líquidos apolares vão tender a se dissolver em líquidos apolares, e líquidos polares vão tender a se dissolver em líquidos polares, tá? Então, semelhantes vão se dissolver em semelhantes, tá? Resumindo aqui as duas frases. Um ponto importante que a gente tem que lembrar só é que, principalmente para moléculas grandes, a gente tem uma parte da molécula que é apolar, pode ser, tá? É que depende aí da molécula, né? Mas vamos pegar essa molécula aqui de etanol, por exemplo. Essa parte aqui da molécula é apolar, né? Uma parte do hidrocarboneto, tá? Mas a hidroxila aqui é justamente o que faz essa molécula ser polar, tá? A água, ela é uma outra substância polar. Então, tipo, quando eu tenho uma molécula de álcool que é pequena, a parte que é polar da minha molécula tem muito mais dominância sobre a molécula como um todo do que no caso se a minha molécula for maior. Então, aqui no caso, por exemplo, eu já estou falando aqui de um álcool, né, que tem uma cadeia carbônica com 6 carbonos. Então, eu tenho uma parte apolar que é muito maior e mais significativa do que a minha parte polar.
Então, se a gente para poder observar aqui a solubilidade que a gente tem desses diferentes álcools aqui em água, a gente vai ver que quanto mais aumenta a minha cadeia, aumenta a parte apolar da minha molécula, menor vai ser a minha solubilidade em água, porque a água é uma substância polar e semelhantes tendem a se dissolver em semelhantes, tá? Então, pode aparecer também algum exercício pedindo para poder ordenar por ordem de solubilidade as substâncias abaixo, em água e etc. Então, esse é o tipo de análise que vocês têm que fazer, tá? Se você tem uma substância apolar, putz, beleza, vai dissolver. Agora, se você tem uma substância que ela é polar, mais de uma substância que é polar, né, a gente precisa identificar qual que é a dominância que a minha parte apolar, ou polar, né, dependendo de como você estiver analisando, tem dentro dessa molécula, tá? E aí, quanto mais dominante for essa parte polar, né, quanto maior for essa parte, menor vai ser a sua solubilidade. Você está se afastando aí do seu semelhante, né, que seria a molécula de água que é polar, tá? Tudo ok até aqui, gente? Beleza. Gente, queria passar, vou passar muito rapidamente aqui por polímeros, tá? Só lembrando aqui, né, polímeros é uma classificação de moléculas orgânicas que a gente tem, tá? E é de extrema importância econômica e importância no dia a dia mesmo, né? Todo plásticos são polímeros, né? E muita coisa do nosso dia a dia é de plástico. E não só isso, também fibras como nylon, outras substâncias aí de uso industrial são polímeros, tá? Então tem uma gama infinita de aplicações do que polímeros podem ser, tá? Mas basicamente polímeros são cadeias de moléculas muito grandes, tá? E inclusive é daí que vem o nome polímero, né? Que muitas partes de polimeros, né, do grego. E aí para poder formar esses polímeros, a gente tem o que a gente chama de reação de polimerização, tá? Que a gente tem dois tipos de reação diferentes que eu já vou abordar, mas basicamente é como se fosse um colar de contas mesmo, polímero, tipo um negócio grande assim, onde a gente vai ter a repetição de uma mesma conta, de uma mesma sequência ali, tá? É, e isso vai acabar formando cadeias bem longas, né? Que é o que classifica aí como polímero, tá? A gente tem dois tipos de reação de polímero, tá? A gente tem os polímeros de adição e a gente tem os polímeros de condensação, tá? Os polímeros de adição, eles são produzidos por moléculas que possuem pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos, tá? É, e aí, para a formação desses polímeros, a gente vai ter a quebra da ligação π, tá? Dessa ligação dupla, a quebra da ligação mais fraca, né? E aí a gente vai ter ligação aí entre os monômeros, tá? Então, no processo de polimerização por adição, a gente quebra a ligação π, quebra essa ligação dupla e forma duas novas ligações simples, tá? Então, você tem, sei lá, polietileno, por exemplo, que é super famoso, né? Tipo, sei lá, faz desde essas capas de fio até recipiente para líquido. E você tem, sei lá, o seu polipropileno também, que faz o plástico da caneta esferográfica, por exemplo, tá? Então, essas aí são reações de polimerização por adição, que a gente justamente tem a formação do polímero pela quebra dessa ligação π aqui que a gente tem na ligação dupla, tá? Quando a gente fala de polímero de condensação, a gente não precisa ter necessariamente aqui uma ligação dupla, uma insaturação na molécula, tá? Para poder acontecer esse processo de condensação, porque, tipo, geralmente esses processos eles acontecem quando a gente tem dois monômeros diferentes, duas partezinhas, duas contazinhas diferentes reagindo com a eliminação de algum subproduto, que geralmente acaba tendo água, tá? Como eu estava falando, né, não precisa ter as ligações, mas esses monômeros eles precisam ter grupos funcionais diferentes, tá? Para a gente ter essa liberação aí desse subproduto e ter a condensação, a formação do polímero, tá? Então aqui só para trazer um exemplo para vocês, um outro ponto importante, em questão com
com relação à aplicabilidade, à versatilidade de propriedade física, de material e etc., geralmente isso vem dos polímeros de condensação, tá? Você consegue fazer ligações diferentes, um pouco mais elaboradas, mais ramificadas, etc. Tem um monte de coisa que você consegue fazer por processo de condensação, que não necessariamente você consegue fazer por processo de polimerização por adição, que dão propriedades diferentes aí para os seus polímeros, tá? Então, são processos um pouco mais complexos, mas também que trazem produtos e substâncias com propriedades um pouco mais variáveis, tá? E um pouco mais customizáveis também. Então, aqui tem um exemplo da formação do poliéster, né? Que é um polímero super comum. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar em algum momento da vida, né? Mas aqui a gente não tem, tá vendo, uma quebra de uma dupla ligação como a gente teve anteriormente, né? Aqui eu tô tendo a interação aqui dessas duas moléculas, né, com a liberação de água, tá? Para poder formar aqui o poliéster, tá? Então, é uma reação diferente aí do que a gente tem para o processo de adição. Então, assim, acho que polímeros, o que eu queria trazer de principal era isso mesmo, o conceito de polímeros, né, que é a repetição dessas muitas partes, toda a importância econômica que tem aqui, e que a gente tem esses dois processos diferentes aqui para a produção desses polímeros, tá? Ou por adição ou por condensação. Você tem alguma dúvida aqui, gente? Beleza. Passando super rapidinho, tá? Porque esse é um tema que eu acredito que possa ser cobrado, não especificamente aqui só dos polímeros, né? Mas sempre tem pelo menos alguma questãozinha de mais pro lado ambiental, né? Nas provas de química. Então, mais falando dos polímeros especificamente, que acaba sendo um dos mais cobrados nesse contexto, tá? São substâncias super importantes de impacto e de relevância inegável, né, na sociedade que a gente tem hoje, mas a gente tem alguns problemas ambientais que são gerados justamente pela produção, descarte incorreto dos polímeros, tá? Então, isso pode danificar o ambiente justamente pelo descarte inadequado, pela alta durabilidade que a gente tem dessas substâncias, né? Quando fica ali na natureza, pode demorar centenas de anos para poder se decompor. Desculpa. A gente tem também um problema de poluição, tá? E poluição do solo, de qualquer ambiente, mas inclusive poluição marinha, tá? Que é um grande problema, né? Que a gente tem. Consumo de recursos naturais justamente para poder produzir esses polímeros, né? Muitos desses recursos que não são renováveis. A emissão de gases que são danosos para a atmosfera, né? E gases de efeito estufa, que são geradas por esse processo de produção de polímeros, tá? A formação de microplásticos também, que foi um tema da moda, né, há uns 2 anos atrás, que mesmo esse polímero se degradando e etc., ele passa por um processo muito longo de degradação, que acaba gerando esses microplásticos que podem ser absorvidos por nós, por animais marinhos, etc., e é bem prejudicial à saúde. E o impacto na vida selvagem também, né, de ingestão acidental, de ficar com plástico preso nos animais e etc., coisas que vira e mexe a gente acaba vendo algum vídeo na internet é, sobre isso, né, então é bastante importante ter essa consciência aí com relação ao impacto ambiental que os polímeros têm, tá? Beleza. Qual cara, Laura? Ai, eu esqueci o nome. Depois eu passo o perfil pro Lucas para ele passar para você. Mas ele fez vários vídeos mesmo de tipo o que que tem debaixo do mar. Aí ele vai coletando as coisas, aí coleta muita sujeira, muito plástico e tal. Sim. E é Tu um cobra trabalho. o Lucas, tá? Eu vou passar pro Lucas. Se ele não te passar, aí eu vou ter que baixar lá na base para falar, tu vai passar agora. Vou cobrar ele. Bom, beleza, gente. Polímeros é isso. Acho que agora eu entrei num assunto que vocês não gostam tanto, na verdade. Mas cinética química é super importante, super relevante. A gente vai passar aqui rapidinho pelos principais temas, tá? Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Gente, vamos lá. Para a gente entender cinética química, a gente tem que entender a teoria da colisão, tá? Que basicamente eu já comentei isso algumas vezes, né? Mas toda reação química, né? Quando a gente está falando de processo químico, não um processo físico, a gente está tendo um rearranjo atômico, né? E para a gente ter esse rearranjo, essas moléculas ali estão soltas no espaço, no frasco, etc., onde elas estiverem, então elas vão se chocando, e aí elas formam, em alguns desses choques, não são todos, tá?
que é o que a gente chama de choque eficaz, né, que é quando a gente tem, através do choque das moléculas, a formação de um complexo ativado, que é o que a gente chama do estado intermediário, tá, da reação, e aí esse complexo ativado, depois, ele vai acabar se estabilizando e formando os produtos que a gente tem na reação, tá. Esse complexo ativado, na teoria, por definição, tá, ele é justamente esse estado temporário, esse estado de transição, onde a gente vai ter um acúmulo ali dos nossos reagentes e produtos, tá? E ele vai estar com as ligações ali todas enfraquecidas dos reagentes, e aí a partir desse contexto, né, a gente vai ter a formação de novas ligações, que vão ser as ligações aí das moléculas ou da molécula, tá, que eu vou ter no meu produto. Então, basicamente isso. Esse gráfico aqui é super importante lembrar, tá? É uma das bases aqui para estudo de cinética química, né? Que é todo o tema de energia de ativação, tá? A energia de ativação, por definição, é a energia mínima que você precisa para que forme o complexo ativado, tá? É, a menor quantidade, então, como eu estava falando, a menor quantidade de energia necessária para que isso ocorra, né, para que ocorra a formação do complexo ativado, é a energia de ativação que a gente geralmente chama desse E com o Azinho embaixo, tá? Ele é representado dessa forma. E aí, quanto maior é a energia de ativação, mais lenta vai ser a reação, e vice-versa, né? Quanto menor a energia de ativação, mais rápida vai ser a reação. Então, aqui eu tenho dois gráficos aqui mostrando para uma reação exotérmica e para uma reação endotérmica. Lembrando que exotérmica, né, eu tenho um ΔH, uma variação de entalpia negativa, o que significa que eu estou liberando calor para o ambiente, tá? E no caso de endotérmica, eu tenho uma variação de entalpia positiva, o que significa que eu estou absorvendo energia do ambiente para ter a ocorrência aqui da minha reação, tá? O ΔH aqui, gente, ele sempre vai ter a diferença de entalpia entre reagente e produto. Tanto faz aqui a energia de ativação da reação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou pegar o patamar aqui de entalpia que eu tenho de reagente, menos do produto, na verdade do produto menos do reagente, tá? Para poder determinar o meu ΔH. Nesse caso aqui, como meu patamar de entalpia dos reagentes está maior que o dos produtos, meu ΔH aqui é negativo. Nesse caso aqui, ao contrário, meu ΔH é positivo, tá? Uma coisa que às vezes aparece até como pegadinha em prova é justamente qual que é o tamanho do EA e qual que é o tamanho do ΔH, tá? O EA, ele vai ser a distância que você tem de entalpia do seu reagente até o complexo ativado, sempre. Então, nesse caso, meu reagente está aqui, meu complexo ativado está aqui, então esse vai ser o meu EA. Tá? Nesse caso aqui, a minha energia de ativação aqui vai ser toda essa barriga aqui, tá? Porque eu tenho, o meu reagente está aqui, né? Nesse nível, o meu complexo ativado está aqui em cima, tá? E o meu ΔH, como eu estava falando, é sempre a diferença de entalpia entre os meus produtos e os meus reagentes, tá? Então, é bem importante ter clareza aqui com relação a o que significa o meu EA, né, para cada uma dos tipos aqui de reação, endotérmico e exotérmico, e o que é o ΔH, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Beleza, vamos seguir. Um outro ponto importante também é a superfície de contato, tá? Então, bem resumido aqui, tá? Vamos pensar que quanto mais diluído, quanto mais superfície mesmo você tem ali na sua reação, maior vai ser a chance de terem essas colisões intermoleculares, tá? E aí, mais rápida é sua reação. Então, sei lá, eu tenho esse pedaço de mármore aqui, né? Esse meu CaCO3 aqui reagindo com ácido clorídrico. Posso ter isso de duas formas. Posso ter um blocão de mármore ali que eu vou colocar dentro da minha solução de ácido clorídrico e deixar a reação correr, ou eu posso jogar um pó de mármore aí de mesma massa e ver o que acontece. Como o pó de mármore, né, ele tem uma maior área superficial, eu tenho uma maior ocorrência desses choques, tá? Então, a velocidade aqui de formação dos meus produtos acaba sendo muito maior no caso do pedaço de mármore, né? Que a reação vai ocorrer só nessa superfície, e a partir do momento que essa superfície for sendo corroída, né, através da formação desse produto,
é que eu vou tendo, de fato, o andamento aqui da reação. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de reação, tá? Esse é uma outra regrinha também. Dúvida aqui? Beleza. Outros fatores que são importantes aqui, tá? A gente tem temperatura e concentração dos reagentes. Temperatura, a definição formal de temperatura é grau médio de agitação molecular, né? Então, quanto maior a temperatura, mais agitadas, mais ativas vão estar as suas moléculas ali, tá? E justamente esse aumento da temperatura vai aumentar o número de choque entre as moléculas, tá? Então, geralmente vai acelerar a formação de produtos, né? Aqui a gente tem uma exceção só que e aí quando a gente vai falar de equilíbrio químico mesmo, quando a gente fala de reações endotérmicas e exotérmicas, né, a gente tem efeitos diferentes aí, no caso da variação de temperatura, né, mas aí mais falando de deslocamento da curva de equilíbrio, tá? E não da aceleração da velocidade de reação em si, tá? Então esses são dois conceitos importantes, são um pouquinho diferentes. Um outro ponto que a gente tem também aqui que acaba influenciando é a concentração dos reagentes, tá? Porque quanto mais reagente você vai ter, maior é o número de choques que você vai ter entre as moléculas, né? Você aumenta a possibilidade ali desses choques, tá? Então, aumentou o reagente, você vai aumentar, aumentou a concentração dos reagentes, né? No geral, você vai aumentar a velocidade de reação, tá? Mas aí tem casos também que você pode aumentar e não vai ter efeito, tá? Depende um pouquinho da reação também, que são pontos que a gente vai falar. A gente tem uma expressão geral, tá, para poder determinar a velocidade de reações. Então, aqui para uma reação simples, né, onde eu tenho A mais B dando C, a minha velocidade de reação ela pode ser expressada por uma constante K, tá, que é uma constante de velocidade, geralmente uma constante empírica, tá, medida em laboratório, para uma determinada temperatura. Então, mudou a temperatura, o K também muda, tá? Então vai ser esse K vezes a concentração aqui dos meus reagentes, tá? Dos meus reagentes A e dos meus reagentes B, elevado aqui ao número que eu tenho aqui do lado, né, na equação balanceada que a gente está estimando aqui essa velocidade, tá? As ordens de reação que a gente vai ter. Então, por exemplo, a gente tem também, só um ponto importante, a maioria das reações, na verdade, elas não ocorrem numa etapa só, tá? Elas ocorrem em mais de uma etapa. Mas quando elas ocorrem numa etapa só, a gente determina essas reações de reação elementar, tá? Mas como, na grande maioria dos casos, a gente não tem uma reação só, elas acabam ocorrendo em mais de uma etapa, né? A gente determina a velocidade da reação pela etapa mais lenta desse processo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 2A mais B formando A2B, aqui tenho duas etapas para poder chegar nessa reação. Primeiro eu vou ter esse A, os meus dois átomos aqui de A, né, que vão virar um A2, que essa é a etapa lenta da minha reação, e depois esse A2 vai juntar com o B que eu tenho e vai formar um A2B, né, que é o meu produto final, e essa etapa aqui é mais rápida. Se a gente tiver que determinar qual que é a velocidade dessa reação aqui, a gente faria isso, tá, pelo estudo aqui, pela mensuração, na verdade, da etapa lenta, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a equação de velocidade aqui, tipo, só pegaria aqui como referência a etapa lenta, tá? Então, a minha velocidade aqui seria o meu A ao quadrado vezes K, tá? E ao quadrado aqui, né, porque A mais A seria a mesma coisa que 2A aqui, tá? Então, por isso acaba ficando elevado aqui ao quadrado nesse caso. Gente, era isso. Eu tinha mais algumas coisas de equilíbrio para passar, mas vai acabar não dando tempo. A gente tem mais uns 2 minutinhos aí. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida específica, alguma coisa que, sei lá, que eu consiga ajudar vocês aí nessa reta final. Se tá claro o que a gente passou. Não vai ter próxima aula, né? Essa aqui já é a nossa última, né? Comigo essa é a última. Eu acho, Pois é, ó, a eu acho que Rayane tem aqui uma da outra criança de expectativa. química na sexta, se eu não estou enganado.
Mas aí que a gente alinhou, né, e aí vão ser outros temas, né, que a gente não abordou até então. Não, mas vai ser da outra frente, né, não? Exato. É isso aí. Cadê, galera? Vocês agradecendo o professor? Cadê? Esse é o momento. Obrigada, professor, por todas essas aulas. Sério, você foi luz no nosso caminho, porque vocês que não estão sabendo aqui, ó, a gente estava sem professor de química durante esse ano. Aí o professor chegou e entregou tudo. E é isso daí. Então, se nós tivermos uma chance de ir bem em química, tem que ir, tem que ir. Imagina. Gente, só para finalizar aqui, deixa eu até parar de gravar.